Agora começou. Beleza. Então, bora lá, pessoal. Então, continuando nossos tópicos aqui, a gente vai falar agora de outras informações que fazem parte do diagrama de classe. Então, a gente viu o básico até agora, tá? E, além desse básico, existem conceitos, né, que estão ligados ao próprio diagrama, né, a parte visual do diagrama, tá? Então, o relacionamento simples que a gente viu, né, até agora é uma seta, né? Na verdade, não é uma seta, né? É uma linha que liga as duas classes aqui, que só tem um nome, né? Os outros compartimentos estão escondidos aqui. Não tem o compartimento de atributos nem de métodos, tá? Em documento, em parágrafo. Só que aqui embaixo, vocês estão vendo que aqui, ó, vocês estão vendo que nesse de baixo tem esse losango aqui, né? Aqui nessa ponta. Então, o que significa isso na UML? Existe um conceito de composição. Tá? Então, esse conceito de composição é o seguinte. Imagine que isso lá em banco de dados, para quem viu banco de dados comigo, a gente discutiu esse conceito. É justamente o conceito de on-delete, né? Cascade. Não sei quem viu banco de dados comigo deve lembrar esse conceito lá. Então, esse é o termo que a gente usa lá para quando a gente tem uma tabela que tem atributos, né, relacionados com outras tabelas, pensa lá, usuário e endereço. E aí, o endereço só faz sentido se ele fizer parte do usuário. Se apaga o usuário, o endereço fica solto lá. Não pode existir um endereço sem usuário. Então, ao mesmo tempo que se eu for apagar aquela informação do usuário, eu preciso apagar o seu endereço, por cascade, né, que é o termo em inglês lá no banco de dados, que é o cascateamento, ou seja, a gente vai propagando aquela operação. Se eu vou apagar uma pessoa, a gente está apagando, né, a informação do endereço junto. Mas é isso, tá? E aí, aqui nesse conceito, existe o termo que a gente chama para isso, é agregação. Então, qual é o conceito de agregação? É quando uma ação realizada na classe maior, né, na entidade maior, ela acaba se propagando para as partes. Então, aqui no caso de documento, pense no Word. A gente cria lá um documento, que é a entidade documento lá no Word, e dentro do documento a gente tem vários parágrafos, né? E aí, dentro de cada parágrafo, a gente pode ter as sentenças, que estão as frases. Então, nesse conceito aqui, a gente tem justamente o conceito de composição, ou seja, o documento... Imagina, pega o Word, pega o próprio Word, você vai apagar o documento. Você está apagando o documento do Word, aquele docx ou doc, você está automaticamente apagando tudo que está dentro dele. Você está apagando os parágrafos e os textos, né, as sentenças, as frases que estão ali dentro daquele documento. Então, quando a gente tem um tipo de relacionamento que representa esse tipo de associação, a gente tem justamente o conceito de agregação, ou seja, o parágrafo ele só faz sentido quando ele está dentro de um documento. Então, se o documento vai ser apagado, o parágrafo não existe mais. A mesma coisa com as sentenças. Um parágrafo é composto por sentenças, por frases, né? Então, cada parágrafo pode ter várias frases. Se eu apago o parágrafo todo, automaticamente eu apago todas as sentenças. Então, esse tipo de relacionamento onde, ao apagar os outros que estão ligados a ele também vão por tabela, é justamente esse sentido aqui, ó. Então, do lado que é do mais forte, a gente coloca o nosso losango aqui. E aí, ó, do lado do mais forte, que é o parágrafo, ou o documento, em relação ao parágrafo, então existe aqui uma agregação, tá?
do parágrafo com o documento. Só que ele também pode ter agregados a ele, que no caso aqui é a sentença, tá? E o parágrafo. Então, esse é um tipo especial de associação, tá? Ele representa não somente que existe uma ligação entre documento e parágrafo, ele também está dizendo, né, que quando o documento deixa de existir, o parágrafo e todo mundo que está ligado a ele também deixa de existir, porque, logicamente, eles estão muito ligados, não existe uma independência entre eles, tá? É um tipo especial de associação, mas ele é muito comum no dia a dia, tá? É muito comum em projetos acontecer. E aí você vê um diagrama com esse tipo de símbolo associado a ele, que é a agregação, você tem que entender, tá? Que esse significado da agregação é isso aí, tá? Assim, é visual a linguagem UML. Então, só o fato de eu colocar esse negócio na pontinha, já estou significando que a agregação e acabou, tá? A agregação é quando existe o conceito, né, de similar à associação, ou seja, existe uma composição, só que, né, também não é uma questão de eles vão ser apagados, ou seja, ele tem um sentido de um é composto pelo outro, mas não é tão forte quanto, né, no caso aqui na verdade é a mesma coisa, da agregação aqui que eu estou falando, tá? Aqui eu só estou falando aqui a situação do diagrama em relação à cor, que vocês estão vendo aqui que está, né, colorida, aqui não está, tá? Mas aqui é uma representação como se fosse tudo branco, mas no fim das contas o símbolo é o mesmo. Isso acontece também, tá? Como eu já mostrei nas aulas anteriores, tá? Existem exemplos de diagramas que você pensa que não é a mesma coisa, mas é uma questão da ferramenta. Inclusive, na ferramenta que vocês estão modelando, né, ele tem uma cor diferente em relação a isso aqui. Mas o que importa é a anotação. Acho que aqui dá para ver, ó. Aqui ele tá com os 3 compartimentos, com os 2 aqui vazios, mesmo não preenchidos, né? E nesse que eu estou mostrando agora para vocês, nos exemplos, ele não mostra isso, tá? Estou tentando achar aqui rapidinho. Então, aqui, por exemplo, ele está mostrando o documento sem os subtipos aí, né? sem as caixinhas de baixo, tá? Beleza. Então, aqui é a agregação, isso é o básico, tá? Entender que existe uma relação todo-parte e entender que não faz sentido, né, existir, né, no caso aqui da sentença com o parágrafo, não faz sentido a sentença existir sozinha se não for dentro do parágrafo, e a mesma coisa em relação ao documento, tá? Aí aqui vamos para a questão do diagrama de classes herança, que talvez seja, assim, o principal que as pessoas pensam, né, quando está falando aqui de orientação a objetos, é você ter a possibilidade de ter heranças de fato, né? Então, quando a gente tem ligação, que é uma ligação simples, é uma coisa, as duas coisas que são separadas, mas estão ligadas. Agora, na questão da especialização, é quando elas são basicamente a mesma coisa, né? Não, é um tipo de ligação, sim, de relação, mas é uma relação muito mais especial, como se fosse, sei lá, na verdade não chega a ser um casamento, chega a ser, no caso aqui, realmente herança, o conceito de filho, né? Pai para filho. Então, quando a gente tem uma classe que possui informações que outras classes herdam, no sentido de que elas vão ter a mesma informação, né? Como se fosse a questão da genética mesmo, né? De herança genética, mas o filho vai ter também possibilidade de ter informações específicas dele, né? Ou seja, o filho ele herda do pai, mas ele também tem sua independência em relação às coisas que ele pode fazer, não quer dizer que ele seja exatamente igual ao pai. Então, aqui a classe cliente, ela tem 2 filhos, né? A pessoa física e a pessoa jurídica. Então, no caso aqui, por herança, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, elas têm o nome, porque ambas herdaram a informação que cliente passou para eles por herança, né? E, por definição, cada um também tem o seu. Então, pessoa jurídica colocou aqui como CGC razão social, CGC é a mesma coisa que CNPJ, tá? E pessoa jurídica tem CPF, RG, sexo, nascimento, que são outras informações que identificam a pessoa física.
Então, essa classe de cima, né, é chamada de superclasse, porque ela é superior, né? Superior no sentido de, realmente, de estar acima, né? Vem antes, tá? Não que ela seja melhor, mas que ela vem antes, por isso que é superclasse, tá? E a de baixo são as subclasses, não porque ela é inferior também, em termos de qualidade, mas inferior porque elas estão abaixo, em questão de hierarquia, tá? E um outro termo muito comum utilizado para herança é você dizer que todo mundo que é subclasse daquela classe é um tipo dele, tá? Ou seja, quando você tem a herança entre uma classe, quer dizer que toda pessoa física é um tipo de cliente e toda pessoa jurídica é um tipo de cliente. E todo cliente pode ser de dois tipos, ou ele é do tipo pessoa física ou ele é do tipo pessoa jurídica. Tá? Então, isso é uma leitura, né? Como é que a gente fala em relação à herança. No caso aqui, está chamando de generalização e especialização, mas no fim das contas é o conceito de herança implementado aqui. Tá? E aqui, uma questão de variação, né? Então, é como se eu tivesse implementando o conceito de subconjuntos, tá? Então, esse subconjunto aí, ele está dentro de um conjunto maior. Então, um conjunto maior é de todos os clientes, tá? Então, todo mundo é cliente. E dentro do conjunto de clientes, tem dois subconjuntos, que é o conjunto de pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então, nesse caso aí, fica bem, bem visual, né? Vocês identificarem a questão da herança, né? Que são subtipos, por isso que a gente fala a questão de tipo, né? Ele está dentro do conjunto de todos os clientes. E essa situação aí do, desses pontinhos soltos, olha, é porque nada impede. No caso de diagrama de classes, é até passível se for dizer que, olha, como só existe só esses dois aqui, ele só pode ser cliente ou só pode ser pessoa jurídica. Isso, nesse caso aqui, esses dois soltos aqui não existem, tá? E isso vocês vão ver quando vocês forem programar. Isso é uma questão assim bem, bem, bem sensível, assim, que as pessoas erram muito, tá? Na verdade, é como se eu tivesse esses dois pontinhos soltos aí, eles podem ser, tipo, só clientes. Eles não são nem PJ, nem PF. Quer dizer que ele é só cliente. Mas pode ser que ele seja PJ, que é um tipo, subtipo específico de cliente. O que vai dizer se esses dois pontinhos pretos aqui podem existir ou não é uma definição lá na classe, né, que é para dizer se aquela classe ela é abstrata ou se aquela classe ela não é abstrata. Tá? Então, se ela for uma classe que não for abstrata, isso tem nos slides lá para vocês, eu vou fazer um exemplo de programação já para vocês em Java no final, para mostrar isso aí, mas é importantíssimo vocês entenderem isso. Então, a classe abstrata, ela indica, pelo menos em Java e na maioria das linguagens de programação orientadas a objetos, obviamente, ela indica que aquela classe, ela só pode ser do subtipo, ou seja, a classe cliente, que é a classe de cima, ela só pode ser pessoa física ou jurídica, ela nunca vai ser cliente só cliente. Então, se ela é definida como abstrata, esses dois pontinhos soltos aqui não existem, não pode existir, estão errados, porque ele só pode ser de algum dos subconjuntos, tá? Agora, se eu não coloco na definição daquela classe que ela é abstrata, eu só coloco uma classe normal, beleza. Pode ser que exista também dois pontinhos soltos que são só cliente, mas não são pessoa física nem pessoa jurídica, tá? Isso é um conceito prático também, tá? De que acontece isso na orientação a objetos e no diagrama de classes, isso também existe, tá? Existe como você definir visualmente que aquela classe é abstrata ou não. Aí depende da ideia que você está usando, tem como colocar a palavrinha abstract, tá? Aqui em cima, abaixo lá do nome da classe, para indicar que ela é abstrata.
Tá? A gente vai ver isso na programação também, para entender melhor ainda, tá? Mas é importante esse conceito. E aí entramos no outro conceito, que eu não sei como foi a introdução para vocês em relação à orientação a objetos, tá? Desses conceitos, mas polimorfismo, tá? É muito, muito, muito importante para quem está falando de orientação a objetos. É onde, na prática, a gente consegue ter um ganho ali de tanto produtividade, de alguns conceitos, contextos, né, de programação, de heranças e tudo, mas também a gente consegue criar, né, variações de comportamento entre sistemas, ou seja, quando o fulano está no aplicativo, ele detecta, opa, é Android, então ele chama tal ação interna lá do Android. Ah, lá no Flutter ele detecta que ele está no iOS, então ele vai renderizar o botão diferente, porque ele está no iOS. Ou seja, isso é polimorfismo, porque no final é o mesmo botão, só que ele vai ser renderizado diferente a depender do sistema operacional, tá? Então, é exatamente isso que é o polimorfismo. Então, imagina que a gente quer fazer isso, tá? A gente quer criar um polimorfismo. Então, a gente quer fazer com que, ó, a mesma informação, né, se aplique às duas subclasses. Ou seja, é o polimorfismo de dados. Uma associação pode ocorrer com objetos de diferentes classes, né? Desde que suas classes sejam usadas por herança. Então, nesse caso aí, alguém entrou, saiu, eu vi um barulhinho aqui, mas tudo bem. Então, nesse caso aqui, é justamente isso que eu quero fazer. Olha, a compra que está ligada a cliente, ela não sabe se foi uma compra de empresa ou compra de pessoa física. Mas a compra foi feita por um cliente. E todo cliente pode ser que ele seja pessoa física, pode ser que ele seja pessoa jurídica. Então, isso é polimorfismo. Veja que a compra, ela se aplica a duas classes diferentes. Ela pode ser feita por cliente, pessoa física ou por empresa. Então, eu ganhei aqui um polimorfismo. Exatamente isso. Ou seja, a compra não... Com uma ligação com o cliente, eu mato, vamos dizer, dois coelhos de uma porrada só. Ao invés de eu ficar ligando compra com pessoa física e pessoa jurídica, duas ligações, eu faço só uma com o cliente, porque por herança, todos os dois vão herdar esse relacionamento. Tá? Isso é uma coisa que muita gente não entende e que eu vejo isso nas provas também, nos trabalhos, tá? Isso acontece muito, o cara vai lá e liga com várias ligações, parece uma teia de aranha. E aí, no fim das contas, você poderia ter usado o conceito lá do polimorfismo e da herança para ligar apenas com a superclasse, com a classe de cima. E automaticamente as duas de baixo herdariam aquela informação. Não precisava ficar ligando com todo mundo, né? Esse relacionamento. Tá? Isso é muito, muito comum. A outro conceito, já vimos 3 conceitos aqui, né? Não, 4. Primeiro conceito, agregação. Segundo conceito, generalização, especialização, herança, né? O conceito de polimorfismo de dados, que é o conceito justamente que, por herança, a gente está fazendo, né, a reutilização de um relacionamento para as subclasses, sem a necessidade de ficar fazendo várias ligações, tá? E aqui um outro conceito, que é o conceito de herança múltipla, tá? Que é colocado aqui como caso especial, porque ele é possível em diagramas, tá? Só que, na prática, a herança por herança nas linguagens de programação é um recurso limitado, tá? A grande maioria das linguagens de programação não permite herança múltipla, de você ter vários extends, mas permite que você tenha vários implements, que é a implementação de interfaces, tá? A gente vai chegar nesse nível aí, mas as interfaces são apenas assinaturas de método, ou seja, são apenas o nome do método, né? E não tem estrutura de informação, não tem atributo, tipo de dados, são apenas métodos. Então, no Java, a forma que ele usa para permitir que a herança múltipla aconteça ele pode herdar de uma classe e dos outros ele pode fazer a implementação da interface. Tá? Mas, normalmente, herança múltipla não é suportada para a maioria das linguagens de programação. No caso aqui, um exemplo, né, de veículo, que eu posso ter o carro anfíbio, né?
Então, eu posso ter o carro anfíbio, que é um carro que ele pode ter partes barco, que é de veículo aquático, e ele pode ter partes que são, né, são partes de veículo terrestre, que são coisas de carro com rodas. E aí, a depender do terreno que ele está circulando, ele vai ou liga o motor e flutua, ou roda com a roda e vai por cima do solo ali no terrestre, né? Então, é uma situação aí de contexto, mas ele funciona como dois diferentes. Então, ele tem herança aqui, se fosse representar isso como herança, tá? E o conceito que eu já comentei, né, que é o conceito de classe abstrata. Então, classe abstrata é justamente quando a gente tem uma classe que ela não é instanciável, ou seja, eu não posso ter objetos daquela classe. Então, a classe, quando ela é abstrata, é obrigado eu ter uma subclasse dela, porque se ela não pode ter instâncias, né, objetos daquela classe, porque ela é abstrata, se ela não tem subclasses, ela existe para quê, né? Para nada. Então, tem que ter, né, alguma subclasse. Então, também é uma outra coisa meio que lógica. Se a classe é abstrata, obrigatoriamente ela tem subclasse. Senão, não faz sentido ela existir. Então, essa classe aqui, ela não é abstrata, porque ela permite que tenha instâncias dela somente, só cliente, tá? Que são essas duas bolinhas pretas aqui, que não são PJ nem PF, mas são somente cliente. Se ela fosse abstrata, não permitiria que aquilo acontecesse, tá? E é justamente isso que está colocando, né? Uma classe é colocada apenas para agregação de informação, né? Mas ela, de fato, ela não faz sentido sozinha se não for a partir de uma subclasse. Tá? Essas são as classes abstratas. Então, aqui, vocês estão vendo que é bem sutil. O diagrama OML é bem sutil, mas vocês estão vendo aqui que o nome da classe, conta bancária, está em itálico, né? Tá pulado, né? Pode não estar tão óbvio assim, né? Dependendo da grafia aí, do problema de vista de alguém, mas é isso, ele está em itálico. Então, o fato dele estar com o nome itálico significa que ele é abstrato. Ponto. É isso. Tá? É uma linguagem visual. Então, a gente está colocando aqui que existe uma classe chamada cliente que possui conta bancária. Possui, né? Ou seja, um cliente possui N contas bancárias, mas cada conta bancária pertence a um cliente. Tá vendo aqui, ó? Um cliente. Não tem nada, quer dizer que é um. E a classe conta bancária, ela é abstrata, que tem dois atributos, um chamado número, três atributos, né? Número, data de abertura e saldo. E tem dois métodos, né, que é o comportamento, debitar e creditar. E, né, tem duas subclasses. Posso ter uma conta bancária que é conta corrente e posso ter uma conta bancária que é poupança. E a conta bancária é composta por N transações, olha. Que é a classe transação aqui. E a transação só faz sentido por agregação se ela fizer parte de uma conta bancária. Beleza, pessoal? Então, essa é a modelagem simples, mas aqui tem muitos conceitos, né? O conceito da classe em si, relacionamento, agregação, classe abstrata, por estar em itálico, conta bancária, e herança, né? Está aqui, conta poupança e conta corrente. E quer dizer que conta corrente é um tipo de conta bancária. Conta poupança é um tipo de conta bancária. A relação, né, de tipo é uma forma da gente ler. E aqui, né, é o mesmo diagrama que foi feito aqui direto no PowerPoint, agora esse diagrama foi feito num diagrama UML, né, numa IDE. E nessa IDE ele já tem as caixinhas todas, mesmo que em branco, representadas também. Tá? Então vocês veem que tem uma variação aí entre ferramentas, mas no fim das contas o que importa é o sentido da informação. Beleza? Alguma dúvida até agora, pessoal?